Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na Gazeta do Povo, hoje para falar de volta às aulas nas escolas particulares. Eu vou conversar com Ademar Pereira, que é presidente da FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares. Obrigada por aceitar participar dessa entrevista. Sei que a vida está bem corrida para vocês. Quais são as esperanças que o senhor consegue trazer para os pais de alunos, para os professores? Como é que está a situação nas escolas Brasil afora? Bom dia, boa noite, Cristina, boa noite a todos aí os ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade. A gente já vem falando sobre isso desde abril, né? Em abril, final de abril, nós propusemos um plano de retorno às atividades presenciais, porque já em maio, né, já em abril, final de abril, já tinha municípios, vários, que ainda já estavam pensando em voltar, em alguns estados. Mato Grosso chegou a voltar 3, 4 semanas, depois fechou, depois voltou. Então a FENEP, como representa 26 sindicatos, né, na maioria dos estados, nós já fizemos um plano de retorno exatamente considerando a questão sanitária, a questão pedagógica e as questões jurídicas que envolvem a escola privada. Então, na verdade, assim, o que a gente teve no Brasil foi uma aberração, né? Ficar 7 meses sem aulas presenciais. Isso não aconteceu no mundo todo e foi uma coisa muito triste, né? A gente tem bons exemplos, hoje já temos 19 estados, né, voltaram às aulas, mas ainda temos estados como o Paraná, por exemplo, que ainda está num vai e volta, numa conversa que não tem fim, né? Então, assim, a gente tem hoje bons exemplos no Brasil, que já foram comprovados em outros países, né? Mas tem bons exemplos, por exemplo, o Amazonas, né? Eu sempre dou os dois estados, né? Um no extremo norte e outro no extremo sul, como bons exemplos de gestor, né? O Amazonas, que já voltou às aulas da escola privada em julho, 4, 5 de julho lá, e você já vai fazer 4 meses que eles retornaram às aulas presenciais. E o Rio Grande do Sul, que fez um plano bem elaboradinho, tanto que até antecipou a volta às aulas presenciais do Fundamental 1, que estava num pacote, e as coisas melhoraram bastante, e o governador lá a gente pode colocar como 2 bons exemplos de gestor público que tinha um plano, não ficar escondido atrás da doença. Então, assim, o que nós temos hoje, né, em termos de volta às aulas e a expectativa dos pais, né? Nós temos ainda hoje muitos pais que estão com medo, né? Muitos pais que estão com dificuldade, porque a escola está voltando gradativamente, as escolas do Brasil afora. E aí tem dificuldade, porque as famílias se organizaram, né, de alguma maneira, para poder trabalhar, porque a comunidade, a sociedade voltou a trabalhar normalmente há muito tempo já, né? Então, as pessoas se organizaram, e agora, para voltar 2 horas, para fazer uma avaliação, as famílias têm dificuldade. Então, vamos dizer assim, e essa é hoje o debate que se tem no Brasil todo, em vários estados, que é essa volta gradativa e parcial para na maioria das escolas, né? E é assim que deve ser, na verdade, esse receio da sociedade com a doença, esse processo todo. A doença é séria, precisa ser levada a séria. A escola privada sempre esteve preparada, desde maio nós estamos preparados para um retorno gradual com responsabilidade. Então, eu acho que esse é o norte, vamos dizer assim, da nossa situação. E na maioria dos estados, hoje, as escolas estão tendo que administrar umas situações, e as famílias também estão tendo que administrar umas situações que não são confortáveis. As famílias se organizaram para trabalhar, levam a criança para trabalhar, deixa com a avó, deixa com alguém, contratou alguém. Agora, quando tem que começar a voltar 2 horas, um processo mais gradativo, que é assim que tem que ser, para fazer uma avaliação, tem um pouco de instabilidade, porque não atende exatamente como as famílias precisam, mas é um processo que precisa ser passado. Exatamente. A gente tem um universo grande, embora seja muito menor que o universo da rede pública, mas são muitos professores e muitos alunos em todos os municípios brasileiros praticamente, né? Sim, só para você ter uma noção, né, eu até mandei um artigo que a gente escreveu ali para você, né, que a gente faz uma análise. A escola privada tem 15 milhões de alunos no Brasil. Se você multiplicar o pai, a mãe e os funcionários, são 46 milhões de pessoas. Isso é o tamanho da Espanha. É muita gente. É um país do tamanho da Espanha, que não é um país pequeno, né? Então, quando a gente compara essa dimensão espalhada pelo Brasil todo, né, impacta muito, né? Tanto que a pandemia impactou a escola privada na questão econômica, na questão da operação, em todos, né? O que seria normal, o que foi normal para todos os setores, né? Sim, a gente tem a situação aqui, a Gazeta do Povo cobriu várias vezes, situação dramática de escolas, especialmente aquelas menores, da educação básica mesmo, da educação infantil,
Muitas fecharam, inclusive muitos professores demitidos porque não tiveram condições de segurar. E nas escolas particulares em geral, uma perda muito grande de alunos porque os pais perderam seus empregos e pediram transferência dos filhos para a escola pública. Mas, de qualquer forma, tem muita gente que segue na escola particular e está nessa expectativa. Afinal de contas, o Brasil inteiro praticamente está reaberto, a gente sabe que vai ter eleições daqui a pouco, está tendo campanha, comércio está aberto, as empresas voltaram. O Brasil não parou totalmente nunca, né? A gente teve uma parada ali em 20 de março até 20 de abril, que foi assim, parou, mas de meio geral, assim, o pessoal tirou férias, ficou com muito medo da doença. Depois do começo de maio em diante, o Brasil seguiu as atividades essenciais, né, que são o mercado, farmácia, transporte, construção civil, que são grandes atividades muito complexas, que envolvem muitas coisas, posto de gasolina, a distribuição de tudo, de medicamentos, tudo isso nunca parou. Então, assim, o pessoal da saúde nunca parou. Na verdade, que trabalhou muito mais, né? E o que nós não tivemos foi uma gestão eficiente dessa guerra, que teria que ter sido feita pelos nossos governantes, o governador, o prefeito, né? E é isso que a gente lutou muito, né? Nós temos um manifesto que nós lançamos em junho, exatamente para descolar a escola privada da escola pública, porque a escola pública tem as suas dificuldades, o seu tamanho, os seus problemas. Mas nós não paramos por uma questão da escola pública, paramos por uma questão de saúde. Assim que começou a voltar, nós precisaríamos ter autorização para voltar com todos os protocolos. E foi essa sempre a nossa luta desde abril, desde maio, né? Mas, assim, as coisas misturaram e, como você disse, tem uma eleição aí, os políticos, né, os candidatos aí a prefeito das cidades, do Brasil afora, eles têm que fizeram a conta em voto. Eles não fizeram a conta em educação. Então, eu sempre digo assim, se ele não tivesse aberto o shopping e as atividades de comércio, de serviço, ele perderia voto. Se ele abrisse a escola, ele perderia voto. Perderia votos professores da rede pública, teria algumas pessoas que estão com medo, ele perderia um tanto de voto. E ele fez a conta de voto. Então, eles não estão preocupados nem com a educação, nem com as crianças, nem com a sociedade. Estão preocupados só em se manter no poder. O Brasil, ele é muito grande, e eu costumo dizer assim, que nós temos um reizinho em cada cidade, né? E tem um rei maiorzinho um pouco que é no estado, e tem o grande rei, que é o presidente da república, né? Que não manda nada. Então, assim, quem manda são os prefeitos, quem toma a decisão, quem tem a capacidade, a caneta, o STF disse isso. Então, como a gente tem esses reizinhos, eles estão fazendo uma conta, como eu disse, política. Eles estão fazendo eles não estão preocupados com as coisas assim. Então, é claro que a narrativa do fica em casa, ela já superou, né? As pessoas não ficam em casa. Tem algumas pessoas que estão com muito medo? Tem. Já foi assim, em todos os locais, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, que autorizaram o ensino remoto, na volta, teria que respeitar as pessoas que estão no grupo de risco. Tem que respeitar. Isso não é uma questão de saúde, é uma questão de respeito mesmo com o risco das pessoas, com o medo das pessoas. Então, isso já está no nosso plano desde abril, né? Então, o que nós temos hoje, desculpe, Cristina, eu falo assim, falar em uma rede importante como essa que eu estou falando, mas assim, o que nós temos hoje é irresponsabilidade, é falta de sensibilidade, de ter liderança que assuma. Existe um certo risco? Existe, mas precisa assumir com cuidado e tal, e não ficar numa discussão sem fim, sabe? Enquanto não tiver uma vacina, nós temos muitas cidades ainda, né, que os prefeitos falaram, a escola pública só volta com a vacina. E está comprovado, não terá vacina para criança. Nós teremos vacina que se tiver para os adultos, para os idosos, para o pessoal da saúde, porque nem foi testada a vacina nas crianças. Então é muita irresponsabilidade, sabe? Desses gestores, desses políticos, com a educação, com as crianças, com a saúde emocional das pessoas. Mas tem alguns estados que já têm experiência de escolas abertas e sem maiores problemas, né? Eu queria que o senhor trouxesse para nós que estados são esses e quais são os outros que estão em negociação e podem abrir ainda antes do fim do ano letivo. Assim, eu acho que a gente volta todo mundo antes do fim do ano. Isso, a escola privada volta por bem e por mal, né? A gente tem briga na justiça na maioria dos estados e agora tá feio. Você vê o mapa nosso lá, tem 19 que já abriram, os que estão vermelhinho lá, tá muito feio, né? Então, eu acho que vai acabar voltando a escola privada e, por consequência, a escola pública, eles vão ter que dar um jeito de voltar um pouco, atender as crianças e tudo mais. Mas o que a gente tem hoje, né? Eu falei um pouquinho antes, o Amazonas já voltou em julho,
né? É um bom exemplo. O gestor do Amazonas, o governador, eu sempre dou um bom exemplo. Tiveram um pico bem grande da pandemia, quando a coisa estabilizou, eles fizeram um comitê para enfrentamento, chamaram a sociedade e voltaram com cuidado. Não teve nenhum problema nas escolas. Tem agora um pequeno pico lá, um pequeno aumento assim, de internações e tal, que teve de volta, que no caso deles, eles tiveram que fazer um lockdown, tiveram que parar e depois liberaram, mas a escola em si não contribui em nada, está muito claro isso lá. A gente tem o Rio Grande do Sul, que já voltou à educação infantil há uns 40 dias, né? Não aconteceu nada. Em algumas escolas, no Paraná, já voltaram as atividades extracurriculares, por exemplo, há mais de 30 dias, porque o sindicato orientou, algumas escolas já voltaram, com criança para a escola, com movimentação, zero de problemas. Então, assim, nós temos estados como Ceará, estados como Rondônia, que vem fazer Mato Grosso, ele parou regiões e depois liberou. Ele praticamente não parou o estado todo, por exemplo, porque o Mato Grosso tem uma concentração grande de população na região de Cuiabá. Eles seguraram um pouquinho mais, mas cidades como Sorriso, como cidades maiores de 100, 150 mil habitantes, as aulas voltaram a 60 dias. E assim, zero de problemas na escola, zero de problema com a questão da contaminação por conta da volta às aulas. E, professora Ademar, como é que está a situação dos professores? Porque a gente sabe que os sindicatos dos professores, na maior parte dos estados, são contra. E eles fazem esse coro do fica em casa até o ano que vem. Como que está essa negociação nas escolas particulares, especialmente, que a gente sabe que tem uma diferença grande em termos de estrutura e de condições de fazer turmas menores, com mais distanciamento entre os alunos? Veja, no caso da relação, os sindicatos dos professores, né, eles têm já alguma dificuldade de base, no caso da escola privada. São poucas pessoas que, quando acabou o imposto sindical, eles nunca tiveram uma grande base, assim. Em alguns estados tem um pouco mais. Então, eles estão dever de ofício deles, de tentar se projetar, aparecer na imprensa e tudo mais. Mas não é coro com os professores. As escolas privadas não têm dificuldade com seus professores, ele tem respeitado todo esse processo por exemplo, estou com suspeita em alguém na família, as escolas têm deixado a pessoa em casa, as pessoas do grupo de risco têm ficado em casa, então não há assim essa bronca dentro das escolas, né? É uma discussão institucional. E da mesma forma, alunos também, né, professora Ademar? Os alunos que são de grupo de risco ou que têm sua família com o ensino à distância. Certamente, com o ensino remoto. Então, e mesmo que não tenha nada, se a família não está segura no primeiro momento, é natural que ele fique no ensino remoto. As escolas já se estruturaram e vão fazer um atendimento para que a criança não seja prejudicada. Em que pese, sabe, Cristina, a gente ter conseguido, a escola privada conseguiu, a gente tem acompanhado no Brasil todo, mesmo com tanto tempo sem ensino presencial, as crianças aprenderam. A questão, sempre criança do primeiro ano aprendeu a ler, que era o objetivo, as crianças do segundo ano avançaram do ponto de vista cognitivo. Então, a gente não tem esse problema. No ensino superior, as escolas, as universidades, as faculdades conseguiram, fizeram ensino remoto, estão fazendo, está muito bem a aprendizagem. O que nós não, onde que está faltando? A socialização. Nós, humanos, somos sociais, nós precisamos de relacionamento. A gente aguenta ficar assim falando no vídeo uns temas, mas daqui a pouco a gente precisa se encontrar, precisa conversar, precisa olhar no olho, e isso é necessário para os adultos, para as crianças, para todo mundo. Então, e a faixa etária dos pequenininhos precisa muito da interação, até para desenvolver a parte motora e cognitiva, e a parte dos adolescentes, né, a segunda fase do ensino fundamental e médio, é muito cruel, porque acho que o adulto, em geral, pensa, eles nasceram conectados, eles estão bem vivendo só virtualmente, mas não, eles precisam de mais do contato, da presença física, né? Exatamente. E aí é um erro a gente pensar, porque tem problemas acontecendo já, só que as pessoas às vezes não percebem. Eu digo assim, ó, por exemplo, ninguém fica com síndrome do pânico, que é uma doença psicológica, né, psiquiátrica, de uma hora para outra. A pessoa vai construindo isso. Assim como uma depressão, assim como essas... E isso na adolescência, a gente já tinha problema de que adolescente se cortando, isso era uma coisa recorrente, né? Agora aumentou muito isso. Então, a gente já tem vários casos, assim, é muito mais. A gente já tinha problema com vício em jogos de computador, crianças de 8, 9, 10, principalmente os meninos. Agora, a gente já tem meninas viciadas, entende? Que não era comum. Então, essa é uma situação
que a gente fala de problemas psicológicos, são coisas que não aparecem. Às vezes a família não consegue comparar, não consegue observar, porque você vai fazendo até que afunda, entende? Então a escola privada tem falado isso, já tem feito exatamente com todo o sacrifício, porque não é fácil você fazer os dois modelos de ensino, remoto e presencial, você fazer toda uma questão de protocolo, é muito complexo. Mas por responsabilidade pedagógica, responsabilidade com o resultado dos nossos alunos, todas as escolas estão fazendo um esforço enorme. E não é tanto de dinheiro, porque o custo para você se adaptar não é tão alto, mas é muito um custo de energia para você administrar todas as variáveis que você precisa administrar, sabe? Porque tem, além da questão da aprendizagem, tem a questão com a relação com as famílias, que não é pacífico, entende? Cada um tem um problema, e a escola, de alguma maneira, tem que achar um jeito de resolver um pouco o problema de cada um. Então, é bem complexo. Sim, e os pais também enfrentaram tudo isso que os estudantes enfrentaram, e também tem muitos pais com síndrome do pânico, e a gente tem que entender isso, né? Que muitos não querem que seus filhos voltem, e a escola vai ter que atender todos os casos, né? O presencial e o aluno à distância. Isso, e é exatamente isso. Mas as escolas privadas estão muito determinadas a fazer o que tem que ser feito para manter a qualidade que a gente já tem, para manter essa escola de primeiro mundo, né? Como eu mostrei para você. A nossa Espanha, né? Que nós temos aqui no Brasil da escola privada, são melhor que a Espanha em leitura, melhor em ciências, são um pouquinho pior em matemática do que a Espanha, mas bem melhor em leitura e bem melhor em ciências. Ou seja, a escola privada atende classes C, D e E. Na educação básica, 40% das crianças dos estudantes são da classe CDE. É bastante gente que faz um esforço grande para pagar a escola, porque ele acredita que a educação é importante. Então, assim, por isso que a escola tem tanta necessidade, a escola privada tem se esforçado tanto, porque esse é o trabalho da escola, né? É fazer o melhor que pode naquela circunstância que está. E nesse ponto eu me sinto muito orgulhoso de ser presidente da federação, representar um setor, uma categoria tão grande, que num momento de crise como esse, a gente conseguiu fazer um belo trabalho, entende? Então, eu não posso falar da escola sem falar dos professores da rede privada, que se reinventaram. Num dia para o outro, a pessoa tinha dificuldade de gravar uma entrevista. Daqui a pouco ela estava fazendo aula online para a família inteira, porque a criança, o adolescente, às vezes o pai estava trabalhando numa mesa do lado do estudante, porque você falou agora, home office não é assim, né? A gente precisa se adaptar. Aí você imagina com criança estudando num computador só, é complexo. Mas os professores nossos, professores da rede privada, se reinventaram de um dia para o outro. Hoje eles são youtubers, os caras falam, é lindo de ver. A gente evoluiu muito e os professores aprenderam muito e aproveitaram a oportunidade para se destacar. Agora, professor, a gente está caminhando para o fim da live, vou aproveitar que deu uma estabilizada no sinal da minha internet aqui. O Lucas, nosso técnico, está com um mapa pronto, que é um mapa preparado pela própria Federação das Escolas Particulares. Eu queria jogar esse mapa no ar. Olha, pelo que eu entendi aqui do mapa, todos os estados que estão em verde, eles já estão liberados para volta às aulas. Claro que não são todas as escolas que podem voltar, tem protocolos, tem que consultar as famílias, toda essa negociação, mas já são estados em que não há mais empecilho da parte dos governadores para voltar. Aí a gente tem em amarelo ali Paraná, Bahia. Só. Que não Paraná tem e Bahia que estão em negociação, não é isso? Isso. E os vermelhos são os que estão sem perspectiva por enquanto. Isso. E o Paraná mudou para amarelo essa semana. Estava vermelho. Agora, parece que tem até uma decisão judicial agora, dando um prazo de 48 horas aí para o governador decidir como fica. Mas vamos supor que isso seja resolvido em 48 horas. Eu não sei na Bahia exatamente qual é a situação, se tem um prazo para se resolver. E mesmo nesses estados que estão aí em verde, com liberação para que as aulas voltem. Quanto tempo demora, o senhor imagina, para que as famílias sejam comunicadas e as crianças estejam efetivamente na escola? Em quanto tempo a gente consegue? Daqui quantas semanas o senhor acha que a gente consegue ter uma situação já se aproximando da normalidade? Eu acho que a gente não pode falar hoje de uma normalidade, aquela coisa de todo mundo voltar para a escola ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de cuidado. Isso não está previsto, nunca teve previsto. Ou seja, porque as pessoas não vão querer no primeiro momento, tem um monte de variáveis, mas as escolas estão prontas. Então, sim, por exemplo, se aqui no Paraná, amanhã, depois sair uma liminar dizendo que está autorizada a volta às atividades presenciais, a semana que vem vai ter um monte de escola que vai receber alunos, não talvez todos,
os menores mais, o Fundamental 2, talvez de forma escalonada, mas definitivamente as escolas vão trabalhar e vão fazer, assim, é muito rápido, porque as escolas já estão prontas do ponto de vista do protocolo. Do ponto de vista da questão da pedagógica, já ensinou as crianças, vamos dizer, já aprenderam. Agora a gente precisa trazer para a escola para ver o que aconteceu, trabalhar algumas questões mais gerais, assim, de conteúdo, de aprendizagem, mas muito mais do que isso é o acolhimento, a percepção dessas questões emocionais, trabalhar a socialização de volta, trazer essa comunidade para esse momento, para a gente terminar o ano muito melhor do que a gente terminaria se não tivesse voltado. Essa do ponto de vista não do ponto de vista só da aprendizagem, que eu sempre digo que já tá meio resolvido, mas do ponto de vista das relações, do ponto de vista do desenvolvimento emocional dos nossos estudantes, entende? Então isso vai acontecer muito rápido porque as escolas estão prontas e os professores estão com muita vontade. As escolas que voltaram um pouquinho, a gente já voltou assim, a atender algumas. É muito legal, a gurizada está feliz, os professores estão felizes, os funcionários estão felizes, por quê? O mundo da escola é um mundo de quem gosta da escola. Não tem jeito, não. E só para a gente terminar com mais uma esperança, nessas escolas que voltaram, o senhor citou Amazonas, que foram os primeiros, né? As primeiras escolas que voltaram, mas também em alguns outros estados, não houve muitos casos de infecção confirmada em sala de aula e que precisou fechar e, de novo, os alunos voltarem para o ensino à distância, né? Assim, muito poucos casos, que teve assim, uma professora que teve, a escola resolveu parar 2 semanas. Mas assim, um caso no Ceará, um caso no Amazonas não teve nenhuma escola que foi necessário fechar. No Amazonas inteiro. Eles se levaram muito a sério uma coisa e estava lá diferente, né? Assim, lá eles fizeram uma gestão da coisa um pouco mais, está muito mais integrado. Não tem tanto barulho. Nesses estados tem muito barulho. O sindicato está fazendo barulho, em Brasília está assim, né? Está muita briga que não é a briga da doença, é a briga política. Né? Então, nós temos, assim... Como em tudo nessa pandemia, né? Como tudo, exatamente. Então, a gente, na verdade, está muito tranquilo em relação a essa volta, que as escolas vão fazer isso com muita responsabilidade, já tem feito, as que voltaram no Brasil todo, e vai se cuidar, tomar todo o cuidado, e se tiver uma infecção séria, se tiver que fechar mais 1 semana, 2 semanas, uma sala ou uma escola, não tem problema, gente. E isso deveria ter sido feito em maio. Nós teríamos muito menos problemas hoje, né? Mas é o que dá para fazer agora. A gente vai ter que terminar o ano, eu acho que, do ponto de vista do ano letivo, deve terminar esse ano, só alguma outra escola vai segurar a recuperação para o começo do ano, que acho que para fazer bem feito o trabalho, e ano que vem a gente deve voltar um pouco mais a uma normalidade. Deve vir uma vacina para vacinar os grupos de risco, acho que deve estar mais ou menos conversando, isso está acontecendo, né? Mas mesmo assim, acho que a gente vai ter uma pandemia, não vai ter 2 ondas, vai ter uma onda só, começou em março de 2020 e vai terminar em março de 2021, acho que mais ou menos vai ser assim, né? Mas a gente não sabe, a doença é muito instável, né? Sim, pelo menos agora já temos todos mais informação também para saber como lidar com mais cuidado com os riscos de contágio, né? Exatamente. Ademar Pereira, presidente da FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares, muito obrigado por essa entrevista. Desculpe aí as questões técnicas, mas todos também estamos lidando com mais essa dificuldade no dia a dia. Agradeço a você também que nos assistiu e a Gazeta do Povo continua acompanhando essa questão. A Editoria de Educação está sempre publicando novidades quando surgem e a gente continua aberto aqui, viu, Ademar? Qualquer novidade que a gente possa divulgar, por favor, estamos aqui e os nossos leitores também ansiosos por boas notícias. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição.